Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Tá rolando um monte de palestra legal. Não que a minha não seja, mas as outras também são, então... até porque trabalhar com jogo é um negócio que é sempre muito legal, não tem como... Bom, primeiro, falar um pouquinho de mim. Eu sou o Júlio César. Conheço o Python aí desde 2007, me formei em Itajubá. Atualmente eu estou trabalhando para a TopTal e tenho um site, programinpython.com.br. Lá faz um tempinho que eu não posto nada, mas a ideia é ter sempre postagens lá e tem tutoriais de Python, de Django, de Pygame e por aí vai. E também no site eu estou agora com alguns cursos de programação. Então eu tive a minha primeira turma aí de introdução ao Python, terminou semana passada. Bom, jogos em Python é um negócio que é um pouquinho controverso, porque apesar do Python ser muito fácil e todo mundo saber que dá para fazer muita coisa, no mundo de jogos existe um bocado de preconceito com Python. Tem muita gente que fala que Python é lento demais para jogo, que não vai dar conta de fazer as coisas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, a hora que você vai olhar e se aprofunda, você vê que o Python ele já é muito usado em jogo. Então, aonde você consegue usar o jogo ou o Python se você quer trabalhar com o jogo? Você pode escrever o jogo todo em Python. Você pode usar ele só para script, então você pode ter uma engine que vai fazer a computação mais pesada em C, C++, e usar a parte de scripting para controle da lógica do jogo em Python. E também para os casos onde o cara vai fazer um jogo com vários usuários e multiplayer e tudo mais, você pode fazer o servidor usando Python. O foco para a gente aqui hoje vai ser mais na primeira opção. Então, só alguns exemplos aqui de jogos que foram publicados aí, que algumas pessoas que eu conheço já jogaram e tal. Tipo, Frets on Fire, na época que ele saiu, ele foi bem famoso, porque era um clone do... aquele jogo de Guitar Hero, isso. A gente que não tem videogame não lembra o nome dessas coisas. Então, Frets on Fire é um clone do Guitar Hero e você jogava usando o teu teclado como a guitarra. E é um jogo em 3D feito com Python. Esse EVE Online também é um jogo, eu acho que, se eu não me engano, ele é um MMO. Eu não me ligo muito em MMO, mas eu acho que é isso. E é feito também com Python. A Disney usa Python para fazer os jogos delas. Inclusive, eu vou falar de novo um pouquinho mais para frente, esse Panda 3D foram eles que criaram essa engine. Battlefield, o 2 e o 2142 tem Python, principalmente para a parte de scripting, de lógica e tal. Tá? E eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei dessa página da wiki do Python. Tá? Então, como que você consegue criar jogos com Python? Se você for um cara bem roots, você pode ir lá pegar simplesmente uma biblioteca gráfica e você cria o seu jogo do zero mesmo. Então você pode usar o TK-Inter, pode usar o PyQt, o PyGTK, você pode usar o PyOpenGL na unha também, se quiser, se você não gostar de você. E você tem Game Engines, e aí é onde o negócio fica mais legal, porque os caras, quando fazem uma Game Engine, eles vão tratar de toda aquela parte chata de interação com o sistema gráfico e tudo mais. E você fica só com a parte divertida de codar o jogo. E, como eu comentei, se você for fazer um servidor, você pode usar Flask, Bottle, o Falcon, que é um sistema para fazer SOAP e REST, e o Django. Então,
por que existe uma Game Engine? Né? Ela vai abstrair a parte complexa de você lidar com o jogo no baixo nível. Então a questão gráfica, que costuma ser muito chata de mexer, a Game Engine faz para você. Algumas engines elas já fazem controle do loop do jogo. Geralmente ela te dá uma classe de sprite e tudo mais. Já tem a parte de você conseguir importar imagens para colocar no seu jogo. Então ela te dá ferramentas que facilita bastante a programação. E também algumas já vêm com biblioteca de física. O que não é necessariamente, não é uma coisa necessária, porque tem várias bibliotecas de física para jogos, para o Python, que são bem boas, é só dar um import. Então, o primeiro, talvez o mais conhecido, o mais importante aí na área de jogos do Python, o Pygame. Só para um pequeno comentário, a minha ideia aqui é mostrar para vocês um pouco das engines e no final eu tenho algumas demonstrações aqui. Então, por isso, às vezes parece que o texto está um pouco corrido, mas é que eu quero um tempinho no final para mostrar. Então, Pygame, ela usa a biblioteca gráfica SDL, ela não depende então do OpenGL, que é uma vantagem. Pode parecer que não, mas é uma vantagem, porque principalmente em sistemas Linux e Windows, dependendo da tua placa gráfica, o OpenGL é bem quebrado. E, bom, uma coisa legal para mim do Pygame é que ele não me força a usar orientação a objeto. Então, pô, o Python, ok, ele é feito em cima de objetos, mas só que ele não... Ele é multiparadigma. E às vezes eu vou fazer um protótipozinho simples, eu não quero ter que ficar criando um zilhão de classes. Eu quero só jogar minha lógica ali e ver o negócio funcionar. E eu consigo fazer isso com o Pygame muito fácil. Outra coisa incrível do Pygame é que ele suporta vários backends gráficos. Então, praticamente qualquer coisa consegue rodar ele. Então, se tiver OpenGL, você roda, DirectX ele roda, esse WinDB, que eu nem sei o que é, mas deve ser alguma coisa do Windows. O X11 básico roda. Até ASCII-Art, eu esqueci de um I ali, mas... E outra coisa, o Pygame, pelo menos a versão mais nova, eu não sei quando que eles botaram isso, mas ele é multicore. Apesar de toda a polêmica do Python não ser multicore, ele faz alguma coisa ali que ele libera o Global Interpreter Locker. Então ele consegue acessar vários processadores. Roda tanto no Python 2 quanto no 3. E ela também pode ser usada junto com outras engines gráficas. Então você pode usar o Pygame para controlar a lógica do game, que é onde ele é melhor, realmente. E aí, se você precisa de um processamento gráfico um pouco mais pesado, que o SDL vai ficar meio pemba, você pode botar no OpenGL, por exemplo, que é o que o pessoal do Threads on Fire fez. O pessoal que jogou Threads on Fire por aí, normalmente não tem ideia que aquele jogo foi feito com Pygame e o PyOpenGL. Então, exemplos aqui. Threads on Fire, o Arena Game Show Shooter, que eu vou mostrar para vocês, que foi um joguinho que a gente fez para o evento que teve aqui em São José, o Arena Game Show. E o Dark Gates, que foi o primeiro jogo em Pygame que entrou na Steam. Eu recomendo vocês darem uma olhada, mas infelizmente os caras não capricharam na parte gráfica do jogo. Então a animação está bem fraquinha, tal. É triste, mas é verdade. Cocos 2D. O Cocos 2D hoje ele tem um ícone bonitinho, mas esse é o logo original dele, por isso que eu coloquei. O pessoal costuma ver Cocos 2D, Cocos 2DX, e não sei das quantas, lá pro iOS, Android, Web. Os caras não sabem que o Cocos 2D nasceu aqui. A primeira versão do Cocos 2D foi em Python. E eles mantêm até hoje. Então, essa Cocos 2D foi o que originou a biblioteca. Você consegue achar
ela no GitHub. O usuário que tem a biblioteca chama Los Cocos. Faz bastante sentido. Ela é baseada no Pyglet, que é uma biblioteca gráfica do Python. Daqui a pouquinho eu vou falar dela. E então ela precisa do OpenGL. Uma coisa que eu particularmente, quando estava usando, não gostei muito é que ela te força a ficar fazendo subclasse para fazer as coisas. E ela usa alguns conceitos interessantes. Ela tem o conceito de diretor de cena para o jogo e tal. É um pouco diferente do que você vê no Pygame, por exemplo. Ela também suporta Python 2 e 3. Então, aí eles têm esse tétrico, que é um Tetris um pouquinho diferente, que tem no repositório deles. E eu fiz um portzinho simples do jogo do Arena Game Show, só para ver como é que era. Eu pretendo mostrar ele para vocês também. RenPy. Esse aí já é um pouquinho diferente. Ele não é um framework de jogo para qualquer tipo de jogo, como é o propósito dos outros dois. O propósito do RenPy é você fazer aquelas visual novels e jogos de simulação. Então, visual novel e simulações, ela é cross-plataforma e também suporta mobile. Eles têm uma linguagem interna de script, então você consegue, para jogos mais simples, você consegue fazer toda a lógica de como vai acontecer sem usar uma linguagem de programação mais robusta. Mas, para caso você precise fazer um jogo com uma lógica mais pesada, você pode usar o Python. E ele é bastante fácil de customizar. Esse, eu não consegui achar quais são os jogos feitos que estão na Steam, mas eu conversei há um tempo atrás com o pessoal que fez o Dark Gates, que eu comentei que está na Steam, e eles me falaram que toda a informação que eles pegaram de como botar um jogo em Python na Steam, eles pegaram com desenvolvedores que fazem jogos em RenPy, que tem vários jogos feitos em RenPy lá na Steam. Então, se você vê uma visual novel na Steam, tem uma grande chance de ser RenPy. Eu só não sei quais são. Esse Icebound eu sei que tá. Tem o Panda 3D. Essa biblioteca foi feita para fazer jogos na Disney. Você consegue escrever código tanto em Python quanto C++. E com ela foi feita para jogos 3D mesmo. Então você consegue fazer várias coisas mais avançadas na parte do 3D mesmo, de shaders e tudo mais. Ela te deixa importar os seus objetos em 3D, tanto do Maya, quanto do 3ds Max, quanto do Blender. Ela já vem com uma biblioteca de física incluída, tem um sistema de partículas e já vem com algumas coisas de IA feitas também. Então aqui uns exemplos. Esse Airblade, ele tem um demo online, mas aqui não está muito bom para coisas online. Esse Angels Fall First, eu achei na documentação deles, que é um jogo publicado também. E esse do Piratas do Caribe, que é um jogo da Disney. Bom, outra game engine interessante é a do Blender. Infelizmente, eu achei pouco jogo feito com ela. Talvez porque a primeira experiência, o primeiro jogo que a Blender Foundation tentou mostrar, tal, ele era um pouco quebrado. Acho que o pessoal não acreditou muito. Na verdade, o Blender, na minha opinião, é um software que é muito subutilizado. Ele é uma plataforma para modelagem 3D e animação absurda, assim. Os caras fazem coisas incríveis, mas ela não tem muito reconhecimento na comunidade, eu acho. E por isso, talvez, a game engine dela não é tão conhecida.
Mas eles trabalham com áudio 3D, eles exportam também os modelos e cenários para outras engines. Já tem física de balística integrada, então também tem algumas coisas de IA ali. E a parte de scripting você pode fazer com Python. E, assim, uma coisa interessante também para o cara que vai testar, por exemplo, você não precisa ficar compilando o teu jogo. É só dar o run ali no Blender, ele já vai rodar. E aí aqui tem o Yo Frank, que foi o que ficou mais famoso. E eu achei esse Super Blender Galaxy aí, que é um clone do Mario, que se eu visse o vídeo eu ia achar que foi a Nintendo que fez, cara. Bom, o Pyglet, ele é uma biblioteca... Na verdade, ele é uma biblioteca multimídia, ele não tem o foco em jogo, mas por ser multimídia, ele suporta fazer jogo também. Então, uma das vantagens que eles gostam de falar é que eles não precisam de dependência externa, então só o Pyglet é suficiente para fazer. Ele tem um suporte bem legal para múltiplos monitores e múltiplas janelas. Bom, como eu falei, ela é uma biblioteca multimídia e, em alguns casos, você pode usar o Pyglet junto com o Pygame, que é o que eu tinha comentado, né? Às vezes, vale a pena você usar a parte mais parruda do Pygame de lógica de jogo e usar o Pyglet para a parte gráfica, já que o Pyglet é bem mais fácil de mexer do que o PyOpenGL, que é mais baixo nível. O Pyglet eu vou mostrar para vocês depois um clone do Minecraft. Tem esse Five Engine aqui. Esse para mim foi novidade, eu descobri pesquisando para fazer essa palestra. E o foco dele, saiu o ROG ali, era para ser RPG. Bom, são jogos de RPG e de real-time strategy. E ele é focado em fazer jogos de aquele 2D com aparência de 3D. Isométrico, aquele 2D e meio que o pessoal fala, né? E aí, o áudio, ele é mais focado em usar o AGG. Ele tem um editor de mapas e um editor de atlas de imagem também. Então, para você fazer sprites e tudo mais, é simplificado. Tem um console dentro do jogo, que você pode rodar tanto script quanto código em Python ali. Então, para o pessoal que gosta de fazer bot, jogo feito com essa engine deve ser coisa linda. E ele roda tanto com OpenGL quanto com SDL. Eu achei esses dois jogos aqui, tem no site deles, que eles usam o Five como engine. E para finalizar as engines, o Kiwi. O Kiwi, a gente até teve algumas coisas falando dele aqui nessa Python Brasil. E o Kiwi é uma biblioteca gráfica de Python fantástica para aplicações multitouch. Ela nasceu rodando em cima do Pygame. Aí hoje eles já deram uma melhorada, já não dependem mais do Pygame, porque acessar a SDL direto é muito mais eficiente. Mas desde sempre, desde o começo, dava para usar legal para fazer jogos multitouch, tanto para computador quanto para mobile usando o Kiwi. Então ele é cross-plataforma, ele usa a GPU multitouch, que é a feature principal dele. E aqui alguns exemplos que estão no próprio site do Kiwi. Então, esse Deflet Touch, o Fish Life e o Memory Kiwi. Tá. Aí essa seçãozinha aqui, eu achei que ia ser interessante, porque se você tem vontade de trabalhar numa empresa de jogos e você gosta de Python,
Então você tem lugar. Tá? Fazendo uma busca na internet, você acha que tem empresas bem grandes que usam Python e tem vagas que falam, às vezes a linguagem principal é C ou C++, mas você vai olhar lá nos requisitos e o cara fala, é interessante se o cara souber uma linguagem como Python ou outra linguagem de scripting e tal. O pessoal usa bastante linguagem de script junto com a linguagem principal. Então, essas são empresas aí que eu achei algumas vagas perdidas pela internet. E, pô, a principal, cara, eu acho que o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil, pro tamanho do mercado de jogo no Brasil, o mercado de desenvolvimento está muito pequeno. A gente precisa desenvolver jogos brasileiros mesmo, com qualidade, que eu acho que é uma coisa que está faltando. Então, por que não usar uma engine dessas aí e juntar o prazer de desenvolver em Python com o prazer de desenvolver jogo? Então, o que eu ia falar a princípio era isso. Agora eu queria mostrar para vocês alguns joguinhos rodando. Bom, legal que eu já comecei morrendo. Bom, esse aqui é um joguinho de shooter, ele foi usado como exemplo lá no Arena Game Show. Então, é uma navezinha, toda vez que você bate no asteroide você morre, e você pode atirar também. Conforme você atira e acerta os asteroides, você faz ponto. Segurando o microfone eu não vou conseguir isso nem. Mas... jogo simplesinho. Aí cada vez que você... Ele não tá com muita animação nem nada, porque a ideia era que ele fosse bem simples mesmo. Bom, deixa eu ver aqui. Tem a versão que eu falei do Cocos 2D. Esse aqui ele tá bastante simplificado, então ele tá só movendo mesmo aqui a navezinha. Aqui o Minecraft que eu falei. Bom, esse é um clonezinho do Minecraft feito com Pyglet puro. Então, vai andando aqui e tal. Você vai tirando... como você faz no Minecraft mesmo, você clica, ele tira o bloco, você clica com o botão direito, ele coloca um bloco. Aí você... espaço ele pula. Você pode... fazendo uma pilha de coisas aqui. Esse aí, por acaso, é aquele Minecraft que tem umas 800 linhas, mais ou menos, de código só? São 500 linhas de código. Então, isso mostra
poder do Python para fazer um jogo. 500 linhas de código, você faz um jogo sandbox. Ok, você tem 4 tipos de textura, beleza. Mas estender isso é muito fácil, sabe? Se você pega o código dele aqui, você olha ali, a textura dele é uma imagem pequenininha com 4 tipos diferentes de textura. E ele faz um jogo com profundidade e tal. Eu estava brincando lá para ver como é que funcionava isso. Eu fui criando aquela torrezinha ali pulando. E você vai subindo, aí a profundidade vai aumentando, vai ficando como se fosse meio enevoado o fundo, assim, até que fica tudo azul e tá só você lá em cima, sabe? E uma coisa bem simples. Tem aqui também. A minha ideia é mostrar também o Threads on Fire, só que ele tava, eu baixei do repositório, ele estava meio quebrado, que faz um tempo que o pessoal não atualiza. Aí eu fiz uma correção rápida, eu não sei se ele vai funcionar direito. Mas ele estava rodando. Bom, o jogo está rodando. Tá rodando até com a musiquinha. Eu acho que ele tá. Acho que tem alguma coisa que ficou um pouco bugado ainda, mas até ontem ele não estava nem rodando, então já. Hã? Não. Bom, ele tava, como eu falei, ele estava quebrado, mas pelo menos deu para demonstrar aqui a parte gráfica dele funcionando. E. Opa. Sim, eu ia mostrar para vocês o jogo do Blender também. Tá, aí o jogo do Blender aqui eu vou usar o Blender Player, que é um executável que vem junto com o Blender. Mas depois vocês podem... Esse jogo tem o source dele, você pode baixar. Aí você vê que toda a parte de scripting dele foi feita com Python. Então esse jogo é feito com o Blender Player, tá todo scriptado em Python. Então tem a parte de opções, os créditos. Esse jogo ele foi inspirado naquele vídeo que o pessoal do Blender Foundation fez do Big Buck Bunny, que era um coelhão, e esse esquilinho ficava infernizando a vida dele. Ele vai andando, tal, se ele chegar numa placa, ele entra na fase. Com Blender, isso. Aí você tem aqui, ele pula com
O negócio os comandos aqui eles fizeram meio bizarro. Pula com M. Então, eu não sei o que foi isso, mas tem um carneiro aqui. Eu posso dar uma porrada no carneiro. Só que eu acho que é que ele não me deu bola, mas às vezes ele volta e bate no esquilinho também. Então, é um jogo totalmente feito com Blender e toda a parte de script dele feita em Python. Aí já era. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é isso, gente. O Python, eu vejo hoje a comunidade ela está muito voltada para o Python, para web e científico, né, mais parte de processamento de dados. Só que, cara, o Python ele tem uma possibilidade de utilização que é fantástica. É muito maior do que o que a gente enxerga a princípio. Então eu queria mostrar isso para vocês. Pessoal que gosta de desenvolver jogo, que gosta de Python, dá para usar, dá para fazer jogo legal. E na pior das hipóteses, você faz um protótipo, bota no mercado e a hora que você precisar melhorar ele, se você achar que o Python não dá conta, pelo menos você já tem o jogo prototipado funcionando e já consegue pegar feedback de jogador, ver o que você fez direito, o que você não fez, sabe? E para você prototipar um jogo desse é muito rápido. Como eu falei, aquele Minecraft foi feito com 500 linhas. Aquele shooter que eu fiz, eu não lembro, mas é pequeno. É um arquivo só, pequenininho. Então, é isso. As possibilidades são muitas e se alguém tiver alguma pergunta...